Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que ótimos, espero que excelentes. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 8/8 de 2024, que segundo aí a espiritualidade, enfim, é um dia muito poderoso para a gente cocriar, para a gente manifestar aquilo que desejamos. Se você acredita ou não, aí é uma questão de cada um, né? Mas eu falo que todo dia é um dia importante para a gente planejar a nossa carreira. Ainda mais porque quando a gente olha para o futuro, a gente não tem nenhuma estabilidade na vida profissional. Então, assim como o planejamento financeiro se faz cada vez mais importante, né? Uma pauta hoje em dia, trabalhar autoconhecimento, planejamento de carreira é essencial para aquelas pessoas que desejam ter uma vida boa. Se você ainda não faz, tome cuidado. Você precisa realmente planejar a sua carreira. E falando em cocriação, falando em planejamento, ontem eu coloquei um vídeo no meu stories falando sobre o famoso propósito. E aí algumas pessoas pediram para eu falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Primeiro, eu acho que eu usei essa palavra propósito, mas eu não gosto de utilizar muito esse termo, porque eu acredito que o nosso propósito é evolutivo. Então você não tem um propósito único, tá? Então um dia o teu propósito é ser uma boa mãe. Amanhã você quer ser uma empresária ou você quer ser uma boa esposa e tá tudo bem. Então, quando a gente olha para o mercado, para algumas pessoas que falam sobre propósito, é como se fosse primeiro algo inalcançável, algo que você tem que fazer para o resto da sua vida, em vez de ser algo que te expande, te limita, né? E muitas pessoas sofrem porque não conseguem achar o seu propósito. Então, muitas pessoas chegam para mim no coach e falam: eu não sei o meu propósito. Então, eu vou tirando todo esse significado que um sistema traz para te limitar, porque no final das contas é isso, tá? Você pode ser aquilo que você quer e aquilo que faz sentido para sua vida no momento, claro, desde que não faça mal para as pessoas. E diferente de propósito, eu trabalho com os talentos, né? Eu trabalho com uma metodologia que é a melhor metodologia, sim, para a gente falar de carreira, porque a gente trabalha a singularidade de cada pessoa. Cada pessoa tem um talento, cada pessoa tem um potencial, e eu acredito demais nisso. E é tão maravilhoso falar sobre talentos que quando a gente pega, por exemplo, a metodologia de pontos fortes da Gallup, matematicamente, os seus talentos, a probabilidade da sua sequência de talentos, dos seus 5 talentos lá, que é a sua força principal, que é a sua característica, que é essa sua energia que chega, a probabilidade disso se repetir, de você encontrar a pessoa com a mesma sequência de talento no mundo, é 1 em 33 milhões. Então, de verdade, não é à toa que você veio com uma característica. Tem um servir aí. Então, esquece propósito. Eu gosto de falar de servir. Tem um chamado, tem aquilo que você veio entregar no mundo, que você veio ajudar as pessoas, que você veio compartilhar. E isso não muda, ok? É o seu servir que não muda. O que pode mudar, às vezes, é o como você vai fazer esse servir, que também é evolutivo. Mas falando de servir, Marina, como que eu descubro então o meu servir para cocriar a carreira que eu gosto? Vocês estão percebendo que eu estou num parque, né? E aí tem uns passarinhos aqui cantando, mas é assim que a vida é. O seu servir. O seu servir, ele tem duas características, eu digo assim, como coach. Qual que é a primeira característica? A primeira característica é aquela situação, aquela ação que te dá um mega de um medo. Que só de você pensar te arrepia, assim, arrepia aqui a nuca, é algo que te gera muito medo, mas ao mesmo tempo você fica seduzido por aquela ideia. Você sabe que se de alguma forma você enfrentar esse medo,
você vai ter uma vida diferente, uma vida que você nem imagina. Então, seu servir está ligado com os seus medos. Quais são os seus medos? Lista, materializa, enxerga aquilo e começa a olhar para aquilo todo dia, para refletir. Por que você tem medo? Faça lá o questionamento dos 5 porquê. Por que isso me dá medo? Vai vir uma resposta. Faz de novo, né? Veio a resposta, por que aquilo acontece ou por que continua com medo. Vai vir a terceira resposta. Por quê? Porque 5 vezes você questiona o porquê, tá? Todo santo dia. Então esse é o primeiro indício do seu servir, daquilo que te deixa realmente feliz no mundo. E sem querer, geralmente isso que te dá medo, que você acha que te dá medo ao longo da sua jornada, quando você vê aqueles momentos que você teve muito orgulho de si mesmo, que você contribuiu fortemente com as pessoas, de alguma forma você transpôs esse medo, você transpôs essa situação, tá? Vamos trazer um exemplo. Eu tenho coaches, por exemplo, que eles têm medo de arriscar, tá? E os momentos que eles foram mais grandiosos, mais felizes, mais plenos, foram nos momentos que eles tomaram risco. Risco na vida pessoal, risco na vida profissional, mas muitas vezes esse risco é inconsciente para eles. Eles acham que eles não tomaram risco e tomaram. Segundo indício do seu servir. O segundo indício está relacionado a algo que te revolta. A algo que você não consegue engolir. Você até tenta manter um equilíbrio, né? Você tenta manter a sua inteligência emocional, mas é algo que te dilacera o peito quando você vê alguém fazendo ou aquilo acontecendo. Aquilo dói demais, é visceral demais, te revolta. E por mais que você se controle, sabe aquela faísca que sai? Pois é, não dá, você não consegue controlar a tua língua às vezes, né? Então, aí também está um indício do seu servir no mundo. E com certeza, também, da mesma forma como o medo, aqueles momentos que você se sentiu pleno, se sentiu poderoso, estava ligado com, de repente, você comprar essa briga e ser bem sucedido com aquilo, tá? Então, a mesma coisa, escreva e questione o porquê. Por que aquilo te irrita? Por que aquilo te incomoda? Porque escreva. E tem ali sempre um servir, um chamado e aquilo que você veio contribuir no mundo. Então, eu sempre trouxe, eu acabei dando o meu exemplo, né? O meu servir, quando eu falo de carreira, de alguma forma atender pessoas nos seus planejamentos de carreira, sempre era algo que mais me deixava feliz. Mas durante muito tempo, como a minha vida empreendedora, eu não assumi isso. Eu sempre fui uma coach indicada, mas eu não tinha uma esteira de serviços agora, igual a gente tem na Casa da Liderança, para atender jornadas de carreira e falar sobre isso, né? Então hoje, até estrategicamente, a gente tem outra esteira de serviço. E por quê? Porque me dava medo. Eu achava que ia me dar mais trabalho, que eu não ia rentabilizar tanto como eu atendesse o jurídico, ou o corporativo, perdão. Então, né, até eu assumir que realmente, é isso que eu gosto pra caramba de fazer, levou-se um tempo. E quando eu olho para o corporativo, o que mais me irritou na minha vida foi a falta de posicionamento das pessoas no mundo corporativo, de transparência, de clareza. E isso tem muito a ver com liderança, posicionamento, né? Eu fico indignada, eu não tenho outra palavra para dizer. E de alguma forma, esse é o servir que eu tenho no mundo, é minha contribuição. Então faça esse exercício e depois me conta. E se você quer planejar sua carreira de forma estratégica, entra no site da Casa da Liderança e conheça aí as nossas jornadas e as nossas trilhas. Um beijo!